Uma vez, bom dia para você e obrigado por seguir aqui com a gente. Você que está nos acompanhando pela primeira vez no nosso canal do YouTube, se inscreve aí no nosso canal e acompanhe sempre as novidades do Poder Legislativo. Bom, vamos começar falando então das votações de hoje, os projetos que foram debatidos, votados e aprovados pelos deputados estaduais. Inclusive, hoje, vocês estão contando com a presença massiva dos peritos papiloscopistas, isso porque um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo e que beneficia, valoriza a categoria, atende uma demanda antiga desses profissionais, foi votado hoje pelos deputados. E justamente sobre ele que a gente começa falando, o projeto de lei complementar de número 12, encaminhado, como eu disse, pelo Poder Executivo. Ele passou ontem pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Casa, foi analisado em primeira. Você também acompanhou um pouquinho disso, a repercussão, tanto no redação final quanto na primeira discussão, hoje pela manhã. Matéria, então, analisada em primeira discussão pelos deputados nessa quinta-feira e que trata aí da união das carreiras entre peritos forenses e peritos papiloscopistas. Na nossa legislação, da forma que ela existe hoje, são duas carreiras distintas, mas as atribuições dos peritos papiloscopistas aqui em Mato Grosso do Sul é bastante semelhante, se não quase idêntica, à dos peritos forenses. E há o entendimento na legislação federal de que cada estado, cada unidade da federação pode, por meio de legislação própria, de uma lei própria, fazer essa equiparação, a união dessas duas carreiras. Então, é justamente isso que aconteceu hoje nessa votação em primeira discussão. O Poder Executivo encaminhou essa matéria, inclusive depois de uma articulação de deputados estaduais com relação a esse assunto. A matéria, então, foi encaminhada pelo Poder Executivo, que só ele é quem poderia propor essa mudança, atender essa demanda bastante antiga da categoria, agora, então, aprovada em primeira discussão. Essa matéria está tramitando com acordo de liderança, ou seja, ela ainda deve voltar para uma segunda votação de maneira mais célere na próxima quarta-feira. Ainda não há emendas, o projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas dos deputados estaduais, mas caso ainda ocorra a apresentação de emendas, a votação em redação final deve acontecer no dia 31 de outubro, próxima quarta-feira. Vamos para o próximo item da pauta de hoje, projeto de lei de número 222, também apresentado pelo Poder Executivo e também aprovado hoje em primeira discussão, traz uma adequação naquela lei que nós acompanhamos também a votação dela no mês de setembro, aqui na Assembleia Legislativa, com relação àquela isenção para servidores aposentados com doenças incapacitantes nos 3 primeiros salários mínimos, ou seja, aqueles 3 primeiros salários mínimos estariam isentos da incidência dos 14% da Previdência. Naquele momento, o governo apresentou que quem teria direito a essa isenção seriam aqueles servidores com doenças incapacitantes. Mas o governo agora está fazendo uma adequação nessa legislação, inclusive fazendo referência a uma lei federal, trocando o termo incapacitantes por doenças graves. Na prática, nada muda para a vida dessas pessoas que têm direito a esse benefício. Inclusive, o governo diz que pode agilizar, porque perícias já feitas pelo MS-Prev a partir dessa legislação federal, que traz uma lista de doenças graves, não seria necessária uma nova perícia dentro dessa lista de doenças incapacitantes, do que seriam essas doenças incapacitantes, né? Então, o governo agora propondo esse ajuste, matéria aprovada em primeira discussão, deve também logo voltar para votação em segunda discussão no plenário. Próximo item da pauta de hoje é o projeto de lei de número 180, o autor é o deputado Paulo Duarte, matéria discutida, votada e aprovada em discussão única e que dá nome a trecho da rodovia MS 432 entre o distrito de Albuquerque e a BR 262, lá no entroncamento então da MS 432 com a BR 262. O nome é preservado ao longo da tramitação desse projeto, mas com aprovação é amplamente divulgado no Diário Oficial aqui do Poder Legislativo. O próximo item é um projeto de resolução de número 88, o autor é o deputado Renato Câmara, matéria discutida, votada e aprovada em discussão única e que cria na Assembleia Legislativa um diploma de honra ao mérito em homenagem aos 150 anos da imigração italiana aqui ao Brasil. A ideia do deputado Renato Câmara é homenagear essas pessoas
Não as que vieram, claro, né, porque já tem 150 anos, mas os descendentes dessas pessoas que também ajudaram a construir Mato Grosso do Sul, né, que escolheram Mato Grosso do Sul para viver, esses descendentes de italianos que desbravaram de navio o oceano lá há 150 anos, firmaram suas raízes aqui e ajudaram a construir Mato Grosso do Sul, deixar o estado como ele é hoje. Resolução, então, aprovada pelos deputados estaduais em discussão única, também deve ser publicada em breve no Diário Oficial do Poder Legislativo, até porque resoluções são temas pertinentes apenas a lemes, não vão à sanção do governador. Próximo e último item é o projeto de lei de número 179, também do Poder Executivo. Dessa vez, a constitucionalidade desse projeto é que foi aprovada pelos deputados estaduais e que traz aí um plano de amortização para o déficit da Previdência Estadual. Um assunto, um debate que se estende muito aqui na Assembleia Legislativa, a saúde da Previdência Estadual, inclusive por determinação de uma legislação federal, o Poder Executivo ele deve fazer amortizações mensais, tudo isso visando a saúde da Previdência Estadual. A reforma da Previdência, lá em 2019, já previa isso, né? Essa saúde da Previdência. E essa saúde da Previdência Estadual garante o acesso pelo governo do Estado a convênios com a União, financiamentos em bancos públicos para financiar projetos de infraestrutura e tudo mais. Então, tem esses aportes que serão feitos mensalmente pelo Poder Executivo e apenas pelo Poder Executivo. Uma outra mudança é a elevação da alíquota patronal, a patronal e não a dos servidores. Mas aí, isso já valendo para todos os poderes, de 25% para 28%, um acréscimo de 3% então para os poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Isso ia valer já com a sanção da lei, mas uma emenda fez uma alteração nesse assunto e ela passa a valer 90 dias após a sanção. Na próxima tela aqui a gente tem de que maneira vai ficar esse repasse anual que será feito apenas pelo Poder Executivo para a Previdência Estadual. Então, em 2025, no ano que vem, deve ser repassados um total de 172 milhões de reais, em 2026, 265 milhões, em 2027, 408 milhões e de 2028 a 2065, um total de 645 milhões de reais anuais. Inclusive, esses valores foram reajustados a pedido do governo do estado, que fez um estudo, avaliou que seriam necessários mais recursos, então essa matéria passou por emendas e deve ainda voltar para votação em redação final no plenário. Bom, esses então foram os projetos aprovados hoje pelos deputados estaduais que também deliberaram na sessão de hoje sobre 8 requerimentos, 17 indicações e uma moção de aplauso. Esse é um resumão então dos debates de hoje na ordem do dia. 11 horas e 30 minutos em Mato Grosso do Sul, a gente começa falando sobre outros assuntos que também aconteceram durante a sessão, trazendo agora uma fala do deputado Renato Câmara, que pediu informações ao governo do estado com relação a quais são os critérios para a definição dos coordenadores entre os agentes comunitários de saúde. Isso porque, de acordo com o deputado Renato Câmara, a escolha de coordenadores muitas vezes tem afetado e atrapalhado, reduzido o número de agentes comunitários de saúde em algumas regiões aqui de Mato Grosso do Sul. Como existe uma dúvida quem vai exercer esse cargo, muitos agentes comunitários estão sendo designados a ocupar essa atividade de supervisor, causando então um problema em várias comunidades, em várias regiões que acabam perdendo os agentes de saúde porque estão cumprindo uma outra atividade. Então isso é muito importante para que se possa continuar esse trabalho que os ACEs estão desenvolvendo no nosso estado. O deputado Renato Câmara também pediu informações ao governo do estado com relação ao estudo sobre a presença do peixe dourado nos rios aqui de Mato Grosso do Sul. Lá no começo do ano, os deputados aprovaram uma prorrogação menor da proibição da pesca do dourado, de apenas 1 ano. E que o governo do estado teria que fazer, então, a elaboração de um estudo para que uma nova renovação seja analisada pelos deputados estaduais. O deputado Renato Câmara, então, comentou sobre esse estudo e a importância dele para essa nova análise da proibição da pesca do dourado em Mato Grosso do Sul.
solicitando informações detalhadas a respeito dos estudos técnicos, científicos e econômicos previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei número 6.190, de 29 de fevereiro de 2024, que altera a redação e acrescenta o dispositivo à Lei 5.321, de 10 de janeiro de 2019, em relação aos estudos que devem embasar a decisão sobre a nova prorrogação da vedação imposta à captura, transporte, comercialização e outras atividades relacionadas à espécie Salminius brasiliensis, conhecido como dourado. Foi prorrogado a proibição da captura do dourado e, em contrapartida, o governo do estado apresentou uma proposta de fazer os estudos, se é necessário manter a fecha da pesca ao dourado ou se aumentou muito a população e eles estão sendo muito predadores e eliminando os demais peixes. Uma constatação é que diminuiu os peixes na pesca esportiva drasticamente, principalmente esse ano, e existe muitos pequenos dourados. Diante desse estudo, vai embasar a votação da nossa Casa de Leis. 11 horas e 34 minutos em Mato Grosso do Sul. Agora a gente fala sobre um pronunciamento do deputado Caravina durante o grande expediente da sessão de hoje. Ele, já antes da votação, falou sobre o primeiro item da pauta de hoje, que é o projeto de lei complementar de número 12, encaminhado pelo Poder Executivo Estadual, e que tratou aí da união das carreiras entre peritos oficiais forenses e os peritos papiloscopistas. O deputado Caravina, na tribuna, então, comentou todo esse processo de negociação com o governo do estado e que agora resulta nas votações aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Eu acompanhei essa luta e quero aqui também agradecer a mesa diretora, todos os colegas parlamentares. Foi feito um acordo de líderes para que esse projeto tramitasse com rapidez. Agradecer a deputada Mara, relatora na CCJ, que também, junto com a gente, tivemos várias reuniões na SAD, levando esse pleito, e um pleito que vem muito bem organizado e muito bem apresentado pela Dani. Eu até brinquei no dia da aprovação na CCJR, que a Dani ficou expert na questão da legalidade, da oficialidade dos peritos papiloscopistas. Ela dá uma aula de que isso não é um mérito concedido, é um reconhecimento, porque vocês já exercem essa função de peritos oficiais há muito tempo. Então eu sei que isso, e eu quero assim, para encerrar, para ser breve, porque acho que tem mais um colega que vai fazer uso dessa tribuna, dizer para vocês que esse é o início de outras conquistas que vão acontecer. Hoje, vocês vão sair daqui reconhecidos como peritos oficiais, e isso vai levar a novos reconhecimentos para a categoria, e que eu tenho certeza, e aí aproveitando para agradecer ao nosso governador Eduardo Riedel, é importante fazer esse reconhecimento. Um governador que mostrou sensibilidade quando foi levado para ele. Procurou os órgãos do governo para analisar a legalidade, para analisar se efetivamente essa oficialidade era justa, e ele, depois de verificar isso junto à PGE, então foi muito bem construído, junto à SAD, junto à Sejusp, a Segov se envolveu também, e após essa análise, teve a sensibilidade de um governador que quis fazer esse reconhecimento em forma de gratidão ao trabalho feito por vocês. Bom, como eu falei, essa votação, desde ontem, na verdade, quando o projeto passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Assembleia Legislativa, a categoria esteve presente na reunião da CCJR e também esteve presente na votação hoje da constitucionalidade da matéria, a primeira discussão lá no plenário Júlio Maia. E para falar com a gente aqui ao vivo no Redação Final sobre a aprovação desse projeto em primeira discussão pelos deputados estaduais e que também teve presente, a gente inclusive trouxe uma repercussão de uma fala da Daniele Bueno, que é presidente do Simpap de Mato Grosso do Sul. Daniele, muito bom dia para você. Bom dia.
A apresentação, só o Poder Executivo poderia propor isso, os deputados estaduais não. Vocês fizeram todo esse trabalho de articulação aqui com a Assembleia Legislativa, junto com o governo do estado também, que agora culminou nessa votação em primeira. De que maneira essa equiparação, essa união entre as carreiras valoriza os peritos papiloscopistas aqui de Mato Grosso do Sul? Bom dia mais uma vez. Bom dia, muito obrigada pelo espaço. Isso mesmo, é um projeto que precisa vir do Executivo, né, para não dar vício de iniciativa, e o papel da Assembleia Legislativa foi muito importante. O deputado Caravina e a deputada Mara Caseiro fizeram toda a interlocução com o governo. Nós sempre fizemos perícia oficial de natureza criminal, mas nós não estávamos no rol de peritos oficiais. Então, aqui no Mato Grosso do Sul eram peritos oficiais o médico legista, o odonto e o perito criminal. E nós estávamos num capítulo à parte de perito papiloscopista. Agora, com essa aprovação, a gente vem para a carreira de perito oficial forense no cargo de perito papiloscopista. Nós vamos ombrear, junto aos demais peritos do Estado, a condição de perícia oficial. A gente já faz perícia oficial de natureza criminal desde 1986. Os nossos laudos instruem inquéritos policiais, os nossos laudos instruem ações penais. Então, agora é o reconhecimento, é o Estado dizendo, olha, todos os peritos têm o mesmo valor, estão ali em condições de equidade. Até porque, a partir da legislação federal, já se entendia que cada estado, cada unidade da federação poderia legislar sobre esse assunto, que é o que está acontecendo aqui agora em Mato Grosso do Sul. Com relação a outros estados, Daniele, o estado Mato Grosso do Sul está saindo na frente de outros estados, já está acompanhando o movimento que tem acontecido no Brasil. Como é que está com relação aos nossos vizinhos? A gente teve em novembro de 2023 a aprovação da legislação nacional da Polícia Civil. E essa legislação, ela também conferiu o status de perícia oficial para todo perito que faz esse trabalho dentro da Polícia Civil. Nós estamos aí com alguns estados começando a estudar a implementação dessa lei orgânica, mas o Mato Grosso do Sul é o primeiro, sim, a fazer essa implementação voltada para a área da perícia. Então, acredito que a partir da semana que vem nós seremos, sim, os pioneiros a fazer esse reconhecimento, a abrir aí esse start de trazer o perito papiloscopista para dentro dessa carreira, e com certeza vai servir de influência para diversos outros estados. Bom, você falou um pouquinho do dia a dia, né, que na prática aqui em Mato Grosso do Sul, os papiloscopistas, o trabalho desses peritos já instruem processos, tal qual o trabalho dos peritos forenses. Você trouxe também a lista aí de alguns profissionais que já são reconhecidos como peritos forenses. Mas para quem está no dia a dia, o servidor que está lá diariamente, de que maneira essa mudança valoriza o trabalho dessas pessoas? A gente tem perito papiloscopista tanto na identificação civil, que é o pessoal que faz o RG, que atribui a cidadania, na identificação criminal e na perícia papiloscópica. Mas existe uma crise institucional. Nós não éramos reconhecidos por nossos pares como peritos. Então, os peritos criminais sempre veio com aquela subserviência, tinha um tratamento como se nós fôssemos auxiliares deles, apesar de que ambas perícias são necessárias para o inquérito policial e para a ação penal. O Código de Processo Penal fala que as duas juntas têm requisitos para oferecimento da ação penal. Então, não tinha esse tratamento. Os cargos de chefia hoje são monopólio dos peritos criminais. Então, o servidor que está na ponta, hoje ele vai se sentir valorizado. Ele vai entender que a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que o governador do estado do Mato Grosso do Sul nos reconhece como perito. Ele está dizendo para essa outra categoria que sempre nos repeliu que nós somos iguais, que nós devemos ser tratados com respeito, que a nossa perícia importa. Vai dizer também para eles pararem de invadir atribuições. Infelizmente, como presidente do sindicato, eu fui obrigada a fazer diversas denúncias, tanto no Ministério Público quanto no Conselho Superior de Polícia Civil, porque essa invasão estava acontecendo. Então, isso tudo nos resguarda. Eu paro de gritar e dizer, olha, eu existo. Agora é o Estado dizendo, eles existem, né? Respeite o espaço deles. E, claro, no futuro, isso nos dá condições também de pleitear, quem sabe, uma equiparação salarial, né? Hoje a gente recebe aí 68% a menos do que os peritos criminais. Quer dizer, nós não estávamos recebendo como atividade técnico-científica. E isso, quem sabe, é uma antessala também para esse reconhecimento. Bom, para quem está acompanhando a gente ao vivo, são 11 horas e 41 minutos. A gente acabou de conversar com a Daniele Bueno, ela que é presidente do Sindicato dos Peritos Papiloscópicos, por enquanto, né, Daniele? Aqui em Mato Grosso do Sul. Daniele, muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui na TV Alemes. Já antecipadamente um bom fim de semana. Imagino que na semana que vem vocês devem voltar aqui para Casa de Leis. Estaremos aqui na quarta-feira. Muito obrigada pelo espaço e pelo interesse na pauta. Muito obrigado mais uma vez. Bom, 11 horas e 44, vou para isso aqui? Para onde que eu estou? Estou aqui então, 11 horas e 42 minutos em Mato Grosso do Sul. Só reforçar mais uma vez então o calendário de votação desse projeto, do projeto de lei complementar de número 12 aqui na Assembleia Legislativa.
Então, o projeto hoje foi aprovado em primeira discussão, agora ele vai ser encaminhado para as comissões de mérito aqui da Assembleia Legislativa, que vão fazer a elaboração do relatório que vai subsidiar a aprovação pelos deputados estaduais em segunda discussão lá no plenário Júlio Maia. Esses relatórios eles serão produzidos pelas comissões de mérito até a próxima terça-feira, dia 29 de outubro. No dia 30 de outubro, deve acontecer no plenário Júlio Maia, então, durante a sessão do próximo dia 30, a votação em segunda discussão do projeto de lei complementar de número 12, que tratou, como eu disse, desse assunto. Após a aprovação em segunda discussão, até o momento, como inclusive falei no começo do redação final, ainda não houve apresentação de emendas. Muito provavelmente o texto ele deve seguir como está. Mas caso haja a propositura de alguma emenda ao texto e essa emenda seja aprovada pelos deputados estaduais, o acordo de liderança que está regendo essa matéria prevê que a votação em redação final, caso haja emendas, reforço mais uma vez, deve acontecer no dia 31 de outubro aqui na Assembleia Legislativa, para daí sim ser encaminhado para a sanção do governador Eduardo Rittel. 11 horas e 42 minutos. Antes de encerrar a redação final de hoje, eu queria falar que tem programação ainda ao vivo aqui na TV Alemes. Amanhã a gente sempre fala, toda sexta-feira tem Jornal Parlamentar ao vivo, mas no domingo, dia de eleição, é também dia de você conferir a apuração dos votos ao vivo aqui na TV Alemes. E a Maritê, a gente estava junto no primeira discussão mais cedo, agora ela está aqui para a gente falar desse assunto, reforçar esse tema para a audiência da TV Alemes. Quem quer acompanhar os resultados de Campo Grande, aqui é o local. A partir das 4 da tarde, Mari, bom dia. Isso mesmo, Thiago. Bom dia novamente. Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação, redação final. Então, no primeira discussão, nós conversamos justamente sobre isso. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa sai na frente, TV Alemes, uma transmissão inédita das eleições. Deixa eu só pedir licencinha, Mari. Acho que quem está escutando a gente não está conseguindo te ouvir, que seu microfone virou. Mas a gente arruma, não tem problema. A Mari estava falando que no primeiro turno a gente acompanhou. Melhorou aí? Agora a gente consegue ouvir a Mari? Tá tudo certinho? Ainda não? Vamos lá, vou chegar perto então da Mari, olha só, não precisa tirar o meu, eu vou ficar aqui do lado da Mari, vou pedir pro... Vem cá, Mari, o Osmar vai ajustar a nossa imagem aqui, pra gente falar aqui perto do meu microfone, isso. A gente estava então no primeiro turno, né, Mari? A gente acompanhou... Exatamente, a gente acompanhou o primeiro turno aqui dos nossos estúdios, primeira vez que a TV Alemes faz essa transmissão ao vivo, né, das apurações das eleições, e no segundo turno estaremos aqui a partir das 16 horas no YouTube, no canal 9 da NET, nas nossas mídias sociais e também no canal aberto 7.2. E olha, quem acompanhou a gente no domingo, no primeiro turno, ficou sabendo, ao mesmo tempo em que o TRE, que a Justiça Eleitoral decretou que haveria a possibilidade do segundo turno, a gente avisou no mesmo momento. Então, aqui é o local para quem quer ficar sabendo. E, além de Campo Grande, que são 15 capitais em todo o Brasil, capitais, né? Exatamente. As outras 14 a gente também está acompanhando, vai ter comentário também. Durante toda a transmissão, né, Thiago, a gente vai acompanhando os resultados das outras capitais e transmitindo para quem está nos acompanhando ficar, né, por dentro de tudo que está acontecendo nas eleições de todo o país. É isso aí, então. A gente te espera domingo, 16 horas, a partir das 4 da tarde. Fechou a urna, vem pra cá que a gente vai estar aqui. Então é isso, mas até domingo, né? Então até domingo. Mas vamos já encerrar então a redação final. Agradeço muito pela sua audiência ao longo de toda essa semana. Eu vou reforçar mais uma vez que amanhã, sexta-feira, tem Jornal Parlamentar ao vivo e que no site da Assembleia Legislativa você confere outras notícias lá no www.al.ms.gov.br. O pessoal é bom, mas sempre coloca aqui na tela, ó, as reportagens também, inclusive o site destacando hoje a visita já de mais estudantes aqui na Assembleia Legislativa com a deputada Gleice Jane, estudantes lá de Três Lagoas, né? A deputada Gleice Jane conversou com esses estudantes e a matéria completa lá no site. Muito obrigado pela sua audiência. A redação final volta na terça-feira, logo após a sessão plenária. E no domingo, 4 horas da tarde, a gente espera ao vivo aqui na TV Alemes. Tchau!